que estava no do projeto, por isso que eu disse, Ah, é. você está no seu, está no do projeto. Eu senti aí que já estava por aqui. Pois é, pois é. Tudo bom, Seja querida? muito bem-vinda, tudo ótimo, tudo na paz, aproveitando Uhum. esse carnaval diferenciado Sim, para sim, todos bem nós, diferenciado. é? Uhum, Pois uhum. é. E muito grata por você ter aceito aí o convite para a gente falar sobre esse livro Sim. que você já vem trabalhando tão lindamente com ele. Uhum. E Vamos eu tentando, né? conheci Sempre. pois é, eu conheci as meninas, para quer dizer, Simone vai falar daqui a pouco sobre o projeto, mas como foi que eu encontrei, né? Eu encontrei no Uhum, YouTube e uhum. depois eu comecei a ouvir é, os No podcasts e Spotify. tal, Sim. Uhum, e entrei no grupo e lá uhum. estou. Uhum. Sim, sim. Mas o espaço é seu, seja muito bem-vinda. Agora é a nossa casa. Ah, E se que delícia. apresente e vamos Uhum. que vamos. Vamos conversando então, né, a respeito do livro, que aí eu quero saber um pouco de você também, né? Qual que é a sua experiência com ele? Vamos, e eu separei um pedaço que Ah, legal. eu vou separar aqui um pedacinho, para eu ler um pedacinho que eu acho que ele é bem, sabe, importante. Sim, Que ele sim. diz assim, ó, não sei, quem estiver aí assistindo, que tiver o livro, página 313, na versão que eu utilizo, né? Aí ele diz assim, ó, o definhamento e a invalidez. A Uhum. maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. Isso aqui, se eu pudesse, eu tatuava Sim, sim. para eu me lembrar sempre dessas Uhum. questões, né? Uhum. Que depois ele fala assim, não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Saudáveis, sim, sim. Muito bom, você arrasou, hein, com esse trecho aqui. Fui forte, não foi na escolha? É, a gente pode falar muito sobre isso aqui. Deixa eu me apresentar então, né, para de Vamos repente lá. as suas seguidoras, né, as pessoas que não me conhecem. Deixa eu só recusar uma chamada aqui que apareceu agora. É, Parece que então, adivinha, né? Quando a gente vai fazer live, aí exatamente, pum. aparece as coisas, né? Pois é. Pior que eu acho que a pessoa vai insistir, mas tudo bem, qualquer coisa a gente desliga de novo. É, começou bem, né, Nath? Pois é, com esse trechinho, é verdade. Bom, eu sou a Simone, faço parte do projeto Aquela dos Bosques, de leitura e imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Como a Paula colocou lá naquela sinopse, naquele trechinho, né? Na verdade, eu já leio o livro desde 2016 e estudo com as meninas, com a Nath, que está aqui, e a Rê, desde 2017, desde março de 2017, né? Já vão fazer 4 anos que a gente está estudando o livro, olha só, né? É meio assustador isso, né? Quando a gente pensa, porque parece que foi ontem, né? Que a gente começou. E, Boa. como eu falei, sou psicóloga, né? Sim, trabalho em consultório, já trabalhei bastante com grupos e tudo mais, e esse trabalho com grupos é uma coisa que me encanta muito, né? Estar em contato com pessoas, né? Como a gente faz o estudo online desde março de 2017, né? Só para esclarecimento, eu estou no interior de São Paulo, a Nath está em Florianópolis e a Regiane está em Portugal, próximo de Lisboa, né? Então, assim, a gente está em lugares absolutamente diferentes, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria fazer presencialmente, né? E por conta, assim, desse estudo da gente, é que eu fui percebendo que era perfeitamente viável de se fazer um estudo online com mais mulheres, né? Que o vínculo se forma, se estabelece, né?
essa confiança, esse contato, esse carinho que a gente tem umas com as outras, né? Muito intenso. E a gente nós três fomos lendo parágrafo por parágrafo, e tinha dias, né, a gente lia uma vez por semana, e tinha dias que a gente lia um parágrafo, e ficava conversando, trocando ideias, né, a respeito de nós e tudo mais, né. Ficamos 1 ano e 4 meses, mais ou menos, estudando direto, né, chegamos até a metade do livro, e daí eu comecei a cutucar elas, né? Vamos fazer um grupo, vamos esparramar isso para mais mulheres, vamos colocar, e elas, não sei, elas resistiram um pouco, até que eu insisti tanto que eu consegui convencê-las, a Nath está aí para confirmar, né? Que elas embarcam nas minhas loucuras de vez em quando, né? Às vezes nas lives mesmo lá no YouTube eu falo, então, nós tivemos uma ideia, as duas já ficam assim, meu Deus, o que ela vai trazer agora? E assim vamos indo, né? Aí a gente conseguiu montar uma turma que aconteceu em 2019, né? Que foi a turma 1, que um monte de mulheres loucas que embarcaram junto com a gente também, né? Para estudar o livro inteirinho, então nós estudamos o livro todinho. E em 2020 a gente teve a segunda turma, né, que também fomos, e assim, várias lobas falaram que foi crucial poder ter esses encontros e esse estudo no meio de toda a loucura que a gente viveu o ano passado. Exatamente. E que ainda não passou, né, na verdade. Que ainda estamos passando, né, passando. Sim. Uma coisa que eu percebo muito, sempre me perguntam, qual é seu livro de cabeceira? Aí eu falo, né, que o livro é esse e tal. E eu já ouvi mais de uma pessoa dizendo, meu Deus, e tu não acaba esse livro? Faz 2 anos que eu pergunto, tu tá nesse livro? Eu digo, olha, porque você precisa ler esse livro. É porque você não leu ainda, né? Você precisa entender esse livro. Sim. Isso. Uhum. Então, e outra coisa também que eu percebo é que as pessoas... quando pegam ele e se deparam com a leitura, é uma leitura densa. Muito. Uhum. Sim. Além de ser densa, se assustam, ela né? mexe. Pois sim. E ela mexe com a gente, né? Assim, a Clarice, ela foi muito inteligente, porque no começo já é aquele negócio assim, Uhum. Sinta o que vem por aí. É verdade. Assim, eu, como a maioria das mulheres que a gente escuta falar, a primeira vez que eu me deparei com o livro, eu não gostei, né? Assim, foi a minha melhor amiga que me apresentou, ela falou assim, olha, eu estou lendo um livro que uma pessoa me emprestou, e é um livro muito louco, você tem que ler esse livro, porque tem umas partes que eu não entendo, e você é psicóloga, você tem que ler junto, né? E daí eu falei, que livro que é esse? Aí ela falou o título, né? Eu falei, mulher que corre com lobo, eu não quero correr com lobo, que história é essa, né? Que coisa esquisita. E aí ela trouxe o livro para mim, né? E deixou o livro comigo, e ficou uns meses, né? Eu abri, comecei a ler a introdução e falei, que livro chato, não quero ler esse livro. E aí, de vez em quando, ela me perguntava, e aí, você tá lendo? Você tá lendo? Eu falei, caramba, né? Como é que eu vou sair dessa agora, né? Como ela é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito, eu falei, bom, ela deve estar certa no que ela está falando, né? Só que eu não consigo ler o livro. Aí, num determinado momento, alguém, sei lá, me informou, não sei dizer quem, que tinha o PDF que você podia baixar, PDF gratuito. Eu baixei o PDF e devolvi o livro para ela. Falei, bom, tá aí, né? Eu já livrei a minha consciência, porque o livro nem era dela, ela precisava devolver o livro para a pessoa, né? Aí, beleza. Passou, acho que mais uns 2 meses. Isso foi 1 ano, mais ou menos, Paulo, pra você ver como que é, né? Aí tinha uma moça que eu seguia no Facebook, e ela falou, vamos fazer, eu e uma psicóloga de Minas, vamos fazer uma live sobre mulheres que correm com os lobos, a gente vai falar do capítulo 5, Mulher Esqueleto, né? Falei, bom, é aquele livro, né? É aquele. Vou dar mais uma chance pro livro, né? Aí, esse enfim, daqui, viu, gente? Para quem não conhece. Esse aí, exatamente. Olha o meu, tá? Tem marcação dos capítulos todos e um monte de outras passagens. Aqui atrás está esse de fora que está marcando o curso, né? Que a gente está fazendo agora, que a gente está dando agora. E, enfim, aí eu peguei e assisti a live, elas começaram a falar, e eu falei, que livro é esse? Pelo amor de Deus, eu preciso ver esse livro agora.
Aí eu abri o PDF onde elas estavam lendo e falando, e eu fiquei absolutamente encantada. Entrei na internet na hora, comprei no site da Casas Bahia, que foi onde eu achei, né? Comprei, e ali eu já comecei a ler, entendeu? Aí foi outra relação que eu tive com o livro. A partir daí, a coisa deslanchou, foi, né? Mas o que você falou é verdade. É um livro muito denso, não é pouco denso, é muito denso. E assim, por que que ele é denso? Não é porque tem altas explicações técnicas e não sei o quê, que uma pessoa que não é psicóloga não vai conseguir ler. Não é isso, porque todas as partes técnicas, a doutora Estes, ela explica em seguida, né? Eu já li o livro inteirinho, então quando ela coloca um termo técnico, que é da psicologia analítica, de Jung, ela explica em seguida, ela sempre explica, fora as outras fontes culturais que ela traz, né, um monte de coisa, ela sempre explica. Ele é denso exatamente pelo que você falou em seguida, mexe com a gente, né? Você começa a ler e você vê uma coisinha lá que te fisga por dentro e você fala, ah, nossa, não quero, né? Não quero mexer com isso, deixa de lado. Você continua lendo, quando você vê, você não está mais prestando atenção no livro, né? Aí você tenta voltar, você não consegue entender, aí você empurra ele de lado e fala, não quero saber. Então, é um livro que, assim, eu não recomendo, né? Eu e as meninas não recomendamos que se leia sozinha. Exatamente por isso, entendeu? Quando a gente fazia o estudo, nós três, né, que a gente lia um parágrafo, e aí começava a lembrar e contar histórias e não sei o quê, era assim, como se fosse uma terapia coletiva, vamos dizer assim, né? Porque é absolutamente terapêutico você poder falar das suas coisas, das suas angústias, né? Você lê um pedacinho de alguma coisa que te remete a outra coisa, e daí um pedaço que uma entendia de um jeito, a outra entendia do outro jeito, então isso acrescenta muito. E, assim, nos dá mais vontade de continuar lendo, né? Porque se for por conta da gente de ser ali o livro de cabeceira, para você ler um trechinho por dia, é muito difícil. Assim, eu acho muito pouco provável que alguém consiga ler até o fim. Ou a pessoa vai até o meio do livro, sapatinhos vermelhos, ali é um ponto crucial, sapatinhos vermelhos dali em diante, aí você racha. Fala, putz, racha. É difícil, é bem complicado mesmo. O que eu percebo muito assim, né, da leitura desse livro é como se ele fosse um chamado. Sim, sim. Uhum. É como se eu, por exemplo, ele entrou na minha vida de uma maneira bem, bem louca. É isso que eu queria saber, comecei que contasse. Pois é. Eu conheci esse livro quando eu passei um tempo internada, né? Eu passei um tempo internada no hospital aqui em Recife. E nessa minha internação, eu fiquei num quarto coletivo. E lá eu conheci duas senhoras mágicas, que eu digo que foram o meu despertar. Duas e lobas, lá elas jeito. falaram, duas lobas, daquelas mesmo, sabe? Sim. Que até hoje eu tenho contato com elas, como elas dizem, né? Pretas empoderadas, porque elas são maravilhosas. Eu tenho, inclusive, um retrato meu aqui, que uma delas desenhou, que eu guardo com muito carinho. Olha que lindo. E eu passei vários dias internada, e no hospital até eu era conhecida como a menina da água. Por quê? Porque eu não podia beber água. Foi uma fase muito doida, assim. Porque imagina, você não poder beber água. Algo que a gente nem imagina, básico, né? Sim. Todos os dias eu recebia algodãozinho na boca, só para, né? Mas era sempre venoso. E lá, elas falaram sobre a história do Barba Azul. Sim. E através dessa história, eu disse, cara, opa! É isso que eu vivo. Eu estou vivendo isso daí. E esse relacionamento descobri tóxico. algumas... Isso, eu vivi um relacionamento bem complicado. Na realidade, eu estava saindo, né? Eu já tinha pedido, inclusive, um divórcio. E daquele momento, e o médico também, na época, foi bem incisivo, que eu precisava parar. Eu precisava realmente me ouvir e prestar atenção em tudo que estava acontecendo, porque a cabeça da gente, se a gente não tomar cuidado, ela domina a situação.
Com certeza, com certeza. Uhum. Então, assim, começou a ficar uma loucura a minha vida pelas Uhum. questões que vinham de fora. E Uhum. foi quando apareceu esse livro. Ela disse, Sim. olha, você vai gostar muito desse livro, porque esse Uhum. livro mudou a minha vida. Eu disse, ó, Uhum. preciso desse livro. Quando eu Uhum. comecei a ler o livro, Sim. meu Deus do céu, isso não é português, né? Que Aí língua é essa que essa mulher está eu falando disse, aqui, pelo amor de Deus? eu Uhum. disse, rapaz, como é que lê esse livro? Esse livro lê com página seguida, abre na sorte, igual a minutos diários, Pílula, né? Minutos de sabedoria, né? exatamente. Minuto de Isso, sabedoria, minuto de sabedoria. isso. Hoje eu vou ler isso aqui. Aí você Eu falou, disse, ih, não rapaz, funcionou. eu sei que esse livro precisa ser lido, Sim. mas tá muito doido a minha cabeça. Aí foi Aham. quando eu disse, vou pesquisar em algum canto para ver se tem alguém Uhum. lendo. Foi quando eu Uhum. encontrei vocês. Ah, que Eu bacana. sou da primeira turma, só que eu assisti as Uhum. gravações. Eu Aham, sim, não pegava, né, o ao sim, vivo e tal. sim. Aí eu Uhum. comecei, eu disse, não, ó, isso aqui. É por isso que eu digo, é um Uhum. chamado. É um Porque chamado, sim. chegou uma Uhum. hora que eu disse, rapaz, esse livro vai Uhum. ter que, eu vou ter Uhum. que começar a botar esse danado no meu coração. Sim, sim. Porque eu abria, Uhum. bem em minutos de sabedoria, né? Eu abria assim, tá! Uhum. Aí quando eu li, meu Deus, deixa eu fechar de novo, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Aí quando eu lia de novo, feito hoje, Aham. né? Esse trecho que eu Ah, separei para sim, você, que a gente sim. leu no começo, que é Uhum. algo que mexe muito comigo. Uhum. Eu sempre estou lendo. Vamos falar um pouco desse aqui, que assim, que o comentário da Nath aí, né, assim, não poder beber água me lembrou da pele de foca, pele ressecada, exatamente, né? Então, o capítulo da E que, pele de foca é o capítulo 9 e e é que é exatamente exatamente nesse no trecho trecho, que eu trouxe. exatamente nesse trecho que você trouxe. Peraí, deixa eu achar aqui de novo. Qual que é a página mesmo? 313? Isso. 313. O definhamento é invalidez. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Então, assim, olha o que ela está falando aqui, já no começo, né? A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, né? Quer dizer, quando você não pode ser você, autenticamente você, essencialmente você, você tem um ressecamento, né? Que é o ressecamento da pele, no caso desse ponto específico, né? Que é o pele de foca, pele da alma, mas a gente pode ver isso em todas nós, né? No sentido assim, de que quando a gente abre mão das nossas necessidades, de tudo aquilo que é essencial para nós, em prol de outras pessoas, mesmo sendo a nossa família, os nossos filhos e tudo mais, né? Pode acontecer esse ressecamento, né? No caso da mulher, aqui no Pele de Foca, Pele da Alma, não sei se você chegou nesse ponto, aconteceu assim, eu vou resumir a história, né? Ela era uma foca que, junto com outras focas, elas saíam para fora, para a superfície, tiravam a pele e dançavam. E um homem que era um pescador muito solitário, num determinado momento, ele viu aquelas mulheres dançando, assim, ficou encantado, e na hora que ele viu que elas iam sair, ele roubou uma das peles e ficou com ela, né? E aí, quando a mulher ficou procurando, sem achar, ele falou: fica comigo, casa comigo, né? E ela fala: mas eu não posso, eu não sou daqui. E ele fala: não, fica comigo durante 7 verões, que daí depois eu te devolvo a sua pele e a gente vê o que a gente faz. E ela foi. E ficou lá, e eles tiveram um filho, né? Eu só estou resumindo bastante a história, né? Quem quiser ler pode ver lá depois. E aí, quando eu estava chegando já no 8º inverno, ela falou para ele, e ela, assim, ela começou a ficar com a pele ressecada, e ela começou a ficar manca, ela começou a ficar cega, né? Então ela tinha dificuldade de fazer as coisas. E daí ela falou para ele, você
não cumpriu a sua parte no prometido, no combinado, né? Eu cumpri a minha parte, você não cumpriu a sua. E ele falou, mas se eu te devolvesse a pele, você iria embora, sua mulher desnaturada, sua mãe desnaturada, egoísta. E saiu, né? E daí o filho recupera a pele dela e assim, depois, né, não vou contar o fim da história. Essa parte é a parte mais importante para nós, né? Aonde, assim, o que ela fez ali na história? Ela abriu mão de ser quem ela autenticamente era, que é um ser da água, para viver na terra. Só aí você fala, pera, né? Não dá, não, tem alguma coisa que não está encaixando aí, né? Ah, mas a gente não é foca, a gente não é mulher foca, a gente não vive na água, o que isso tem a ver com a gente, né? O que a gente tem que pensar, eu já vou retomar o raciocínio, mas o que a gente tem que pensar quando a gente vê um livro como esse, aonde em cada capítulo ela está apresentando pelo menos um conto, porque tem capítulos que tem mais de um conto, esses contos são possibilidades da gente fazer mergulhos dentro de nós, né? Então, se eu chegasse e falasse, olha, você não pode abrir mão da sua vida para outras pessoas, está errado isso, não sei o quê, a gente tem muitas camadas, a gente tem a camada cultural, a gente tem a camada da nossa família, a gente tem a camada da sociedade, a gente tem a camada religiosa, e se a gente se apegar a qualquer uma dessas camadas, a gente fala, não, mas eu tenho que fazer isso, porque isso é o que é esperado de mim, é assim que eu vou conseguir ser feliz, né? Então, quando se conta uma história, você mergulha na história, se identifica ou não com os personagens, né? E você consegue acessar a sua psique, dar um mergulho interno de um jeito mais profundo, né? Ao passo que, assim, quando você termina os contos, você fala, você fica naquela coisa assim, e agora? Né? O que eu faço com isso? Não dá para a gente ficar apenas assim, é uma historinha, é só uma historinha. Não é só uma historinha. É a possibilidade que você tem de mergulhar dentro de si de uma forma que fique incômoda, vamos dizer assim, que fica ali passeando, né? Você fala, puxa, a mulher foca, o que aconteceu com ela? Né? E daí ela vai propondo, ela vai esmiuçando cada pedacinho de cada conto, ela vai falando de cada aspecto, de cada personagem, e vai mostrando o que isso tem a ver com você, né? Então, esse trecho especialmente tem muito a ver com o que todas nós mulheres e muitos homens, inclusive, também estão vivendo atualmente. Esse atualmente que eu não estou falando, não é nem a questão da pandemia, é antes da pandemia, né? Quando a gente vê os casos de depressão, quadros de ansiedade, pânico, que estão acontecendo, é alarmante, né? Esses transtornos psiquiátricos, que até uns anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, era tido como uma coisa que, não, bota de lado, o louco, né, interno louco, porque ele não é agradável socialmente, né? Então, só que essas doenças todas, elas são tratadas pelo psicólogo, mas em termos médicos, elas são tratadas pelo psiquiatra. Não tem outro médico recomendado para fazer isso, né? Então, quando a gente pensa numa depressão, por exemplo, né, que é um estado onde a pessoa está absolutamente desanimada perante as coisas da vida, que ela não sente vontade, eu costumo falar que a pessoa com depressão não é que ela não tenha vontade, ela não sabe onde ela guardou a caixinha da vontade. Está dentro dela em algum lugar, dentro de um quarto escuro, perdida, com 1000 portas, entendeu? Mil portinhas e arquivos, e ela não sabe onde ela acessa a vontade, né? Então, não é que a pessoa não queira fazer as coisas, ela até quer, mas ela não consegue. Então, é uma pessoa que olha para a vida e não vê sentido nas coisas, de como elas são. E que não consegue fazer o movimento de se libertar dessas coisas todas, né? Então, quando ela está falando aqui nesse trecho específico, o que ela está dizendo? Que uma vez que a gente se permita ser escravizada, vamos dizer assim, ser domesticada, como ela fala bastante no capítulo anterior, que é o capítulo 8 dos Sapatinhos Vermelhos, né? Cada vez que você se permite não ser autenticamente você está se desvitalizando cada vez mais, se ressecando, né? Isso acontece
desculpa algumas coisas que eu vou falar, mas eu sei que eu sou dura às vezes, mas a gente tem que falar. Isso acontece dentro da nossa Estamos família. aqui para isso. Dentro da nossa família, muitas, não é em todas as famílias, mas muitas vezes acontece dentro da nossa família, com aquelas pessoas que supostamente são as pessoas que mais amam a gente na vida. Na nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos. Se a gente não souber lidar, isso vai se estender para a nossa relação com os nossos filhos, entendeu? Na relação amorosa. Se eu fico imaginando que eu não sou feliz, que eu sou uma metade de laranja, e eu vou encontrar outra metade da laranja, e aquela pessoa vai me completar, esquece. Não tem a mínima possibilidade de você ser feliz. Não tem, não tem. Ah, não, eu vou encontrar minha satisfação no trabalho. Eu vou encontrar minha satisfação no estudo. A gente pode encontrar satisfação em todas essas coisas, um pouquinho em cada uma. Mas, essencialmente, eu sendo eu. Isso. Né? E como é que a gente faz para ser a gente? Aí que tá. Essas mulheres que você falou, essas lobas, né? Essas duas senhoras pretas empoderadas, né? Eu acho que são pretas poderosas. São né? díssimas. Poderosíssimas, entendeu? Então, assim, como que a gente faz isso? Porque nós somos criados, vamos falar de nós mulheres, né? Porque a doutora Estes, ela faz esse livro voltado para o gênero feminino, né? Então, ela vai falar o tempo todo, tanto que o subtítulo é Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Então, a gente vai pegar como referência essa mulher selvagem e aí vamos trazer esses contos para a nossa vida. Então, ela vai falar essencialmente do feminino e das batalhas que o feminino enfrenta. Os homens não enfrentam batalhas? É claro que enfrentam. Mas aqui a gente está falando das mulheres. E aí, aliás, tem muitos trechos que é possível que homens, eu acho que isso é altamente recomendado que homens leiam, né, para compreender aspectos deles mesmos, né, do lado, vamos dizer assim, dos princípios masculino e feminino dentro de homens e mulheres, né, mas essencialmente coisas que eles possam compreender de si e da parceira na relação amorosa, né, muito importante. Mas como que a gente pode se descobrir, né, quem eu sou? A gente é criado para ser um monte de coisas. Essencialmente, a gente é criado para ser boazinha, obediente. Né? Aceita e querida, né? Aceita e querida pelos outros, não por si próprio, né? Então, assim, você tem que ser boazinha, você tem que ser obediente, você tem que... coisas mais antigas, né? Você tem que ser prendada, você tem que ser, sei lá, né, dócil, bela, recatada e do lar, essas coisas todas, né? Você tem que ser isso, aquilo outro, não sei o quê, né? E a gente entra nessa balela de que se a gente fizer isso, a gente vai receber lá na frente alguma coisa muito bacana. A gente vai ser valorizada, reconhecida, né? Se eu deixar de lado, né, as minhas necessidades, quando for a minha vez de ter necessidades, e a outra pessoa vai deixar as necessidades dela do lado para suprir as minhas. Isso não acontece. Não acontece. Né? Então, enquanto eu estou buscando a minha satisfação e buscando ser autenticamente eu, me refletindo nos outros, né? Olhando o que meu marido, sei lá, marido, esposa, tanto faz, o que o meu pai, minha mãe, o que a sociedade, o que meu filho, o que essas outras pessoas esperam de mim, eu estou muito longe de ser quem eu sou, né? De olhar para mim e falar, tá bom, quem que é a Simone? Quem é a Paula? Né? Exatamente. Tanto que a gente se denomina como? Você fala a idade, você fala da onde você veio, onde você nasceu, você é filha de não sei quem. A gente dá meio que uma descrição do RG, quase, né? Todos os dados que estão no RG lá, a gente vai falando, né? Sendo que isso não diz quem você é, na verdade. Uma vez eu participei de uma apresentação e a pessoa dizia, olha, você precisa se apresentar. Agora você não pode dizer o que é que você faz.
Isso, profissão, exatamente. Essa é a, é a né? primeira coisa que a gente Porque fala, né? Sim. Uhum. a gente sempre na apresentação, quem Sim. é Simone? Ah, psicóloga. Quem é Psicóloga, Paula? isso, pronto. Terapeuta. Uhum. Então, Sim, mais uma sim. caixinha É. para a gente estar Uhum. dentro, né? Uhum. Porque se Isso. você não está nesse padrãozinho, Aham. Uhum. está totalmente fora. Isso. E engraçado que eu estou terminando arte terapia e Uhum. o meu tema de estágio é com mulheres, o meu estágio. Uhum. E uma das atividades que marcou muito a caminhada, né? Porque são 100 horas de estágio, então é encontro que Sim. só. Opa. Foi o Patinho Feio, que na época eu trabalhei o livro com as Sim. meninas, Uhum. e como elas falaram, né, que Patinho nunca feio tinham do Mulheres que Correm com os Lobos. isso, Patinho feio daqui, tá. Uhum. Sim. que elas nunca tinham imaginado nem visualizado a história Uhum. por esse lado. Uhum. Dessa forma que ela conta. Sim. Que ela Exatamente. apresenta, né? Sim. Eu fico falando as coisas, viu, gente? É para vocês terem a curiosidade de procurar o livro. É, isso mesmo, isso mesmo. Eu preciso dizer para você que assim, que eu gosto de todos os contos, né? Se eu tivesse que escolher um conto, eu teria grande dificuldade de escolher, entendeu? Então eu gosto de todos, porque cada Uhum. um aborda aspectos diferentes, né? Assim, cada um vai buscar, vai fisgar você num pedacinho, né? Mas a forma que ela apresenta o Patinho Feio nesse livro, né? O Patinho Feio é uma história que todo mundo conhece, né? A gente se conhece desde Exatamente. sempre, né? Aliás, eu acho que essa é a única história que tem no livro inteiro que é uma história muito comum para a gente. As outras não são histórias tão comuns, né? São histórias que você fala, nossa, parece que Barba Azul, eu já tinha escutado alguma coisa, assim, mas não sabia exatamente o que era, né? Sapatinhos vermelhos e tal, mas Patinho Feio não. Você fala, essa história eu sei, né? Já sei do que ela vai falar. Não, você não sabe do que ela vai falar Não para sabe. começar, né? E a forma que ela apresenta o conto, né, assim, todas as vezes que eu leio, o jeito que ela traz o Patinho Feio, eu termino a história em lágrimas, porque me emociona muito a forma que ela apresenta. É muito legal. Também não vou contar como é que é para as pessoas ficarem com Pois é, curiosidade de ler. porque isso, gente, vejam, porque realmente foi assim, são 24 sessões, né, o estágio, e foi uma sessão que reverberou por um bom tempo, Muito tempo, porque, sim. Uhum, uhum. É, só para a gente olha, entender gente, como que ela apresenta aqui, né? Ela conta a história, ela sempre faz assim, cada capítulo ela faz uma introduçãozinha, né, do que vai ser trabalhado ali, ela faz uma introduçãozinha de como aquele conto chegou até ela e tudo mais, e aí ela entra no conto propriamente dito e depois ela vai explicando pedacinho por pedacinho, né? Então, do Patinho Feio, especialmente, ela apresenta de cara depois do conto, ela fala dos tipos de mães, né? Então, ela vai dizer que existem alguns tipos de mães e que, no caso da mãe do Patinho Feio, ela se enquadra em todas, né? Que é a mãe prostrada, a mãe ambivalente, a mãe criança e a mãe sem mãe. E depois ela fala da mãe que consegue, não me lembro agora o termo que ela usa, né? Mas assim, então, não percamos a esperança, né? Não tem só esses 4 tipos de mães. Tem também a mãe que dá conta. Aqui, a mãe forte, a prole forte. Então, a mãe ambivalente, a mãe prostrada, a mãe criança, a mãe sem mãe, a mãe forte, a prole forte. Depois que ela fala disso, que já é, né, tema o suficiente, você já rala muito ali, né? Você vai identificando, né? Puxa, qual foi? Qual que minha mãe se encaixa? Porque todas as mães se encaixam em uma coisa ou outra, né? Então ela vai falar de cara de uma coisa que ela vai chamar de complexo materno interior. O que é o complexo materno interior? É a relação que se estabeleceu entre nós e a nossa mãe, não é entre eu e meu filho, é entre eu e a minha mãe. Entre eu e a minha mãe até o meu primeiro ano de vida. Desde que eu fui gerado, desde que eu nasci, até o primeiro ano de vida. Ali, essas marcas que vão ficar, a gente vai carregar pela vida inteira. Então, é muito importante que a gente perceba quais são essas marcas, para a gente poder virar o jogo, entendeu? Então, nesse trecho especialmente, ela é muito lúdica, embora seja denso, seja difícil da gente ler, porque você fala, caramba, eu tô aqui.
esse pedacinho aqui sou eu, né? Ela tá falando de mim, essa danada, né? Mas aí você vai lendo e ela te apresenta os sintomas, vamos dizer assim, de uma pessoa que tem esse complexo materno e como sair disso, entendeu? Só que assim, a gente vai lendo, vai mexendo tanto com a gente que a gente fala, ah, passa reto. Mas ali ela fala, se você tem sintomas, né? Você tem esse complexo materno em você. Como sair disso? E ela sempre fala assim, entendeu? Talvez não com essas palavras sempre, mas ela sempre fala assim, né? Isso. Depois que ela trabalha essa parte dos tipos de mães, que já é um suador danado, né? Que você fala, nossa senhora, difícil você passar por isso. Aí ela vai falar da trajetória do patinho feio, de todos os lugares onde ele foi, tentando pertencer de qualquer jeito. Então, como eu falei para você, a gente nasce dentro de uma família, de uma cultura, de uma sociedade, tem uma cartilha que a gente tem que seguir, né? Porque dizem pra gente que a gente tem que fazer todas aquelas coisinhas direitinho, porque senão vai dar ruim na nossa vida, né? Lá pelas tantas a gente fala, deu ruim de qualquer jeito, porque não funcionou nada esse negócio, né? Aquilo tudo que me falaram que era só eu seguir para dar certo, não deu certo. Não deu certo. Ou já deu certo dobro, por um tempo. Já tô no dobro e não deu. Deu certo por um tempo e depois você olha e fala, putz, desculpa a expressão, mas tá tudo cagado. Não tá, né? Não é isso, não tá bom, né? E que é a trajetória do patinho feio de tentar se adequar, tentar se encaixar. Então ele tenta ser pato, para começar. Não, ele não é pato. Ele tenta ser ganso, tenta, que eu tô dizendo assim, ele vai lidando com vários grupos. Ser ganso, aí ele vai para a casa da velha, que é onde tem a galinha desgrenhada e o gato sei lá o que, não lembro. Aí ele não é gato, ele não é galinha, não tem nada a ver. Aí uma pessoa encontra ele, leva ele para casa, ele faz uma lambança na casa, e ele vai indo de lugar em lugar e não consegue se encaixar, não consegue se encaixar, não consegue se encaixar, não consegue se encaixar. Só que o que ela fala? Ele persevera, ele continua, ele não desiste. Mesmo ele se achando imperfeito, inadequado, incapaz, mesmo ele olhando e falando, não tem nada para mim, né? Se você está se identificando com essa fala, você que está ouvindo, né? Não tem lugar para mim nessa vida, é só para mim que as coisas não dão certo, né? Putz, mas eu tô lá, eu levanto e vou de novo, eu levanto e vou de novo, eu levanto e vou de novo. E uma outra coisa, uma peculiaridade também dessa forma que ela apresenta o conto, é que você vai vendo que vai passando as estações do ano, né? Então é como se ele tivesse nascido ali próximo de primavera, verão, aí na hora que ele sai de casa, que a mãe fala, eu preferia que você fosse embora, e ele fala, bom, não tem nada que eu fazer aqui, ele vai embora, está no outono, então ele enfrenta o outono, o inverno, né? Assim, o fim do verão, o outono, o inverno, quando está surgindo a primavera, que é quando ele vai encontrar com os cisnes, né? Que aí o fim da história todo mundo sabe, essa não é nem spoiler, né? Todo mundo sabe o fim da história do Patinho Feio, né? Que ele vê aqueles pássaros maravilhosos voando no céu e ele emite um som para falar com eles, né? E eles começam a voar na direção dele. Ele fala, agora eu tô ferrado de vez, porque eu vou morrer, né? Claro que eles vão me atacar como todos os outros me atacaram. Eles vão me atacar, mas pelo menos eu vou morrer morto por esses pássaros maravilhosos, né? Bonito. E daí ele abaixa a cabeça, né, para se proteger, abaixa a cabeça, olha para a água, aí que ele vê que ele é igualzinho a eles ali, né? Então, assim, essa mensagem no fim é tipo, continua. Se você não achou ainda a sua turma, se você não achou o grupo a que você pertence, se você ainda não sabe quem você é, continua. Você vai acabar encontrando a sua turma, a sua alcateia, como a gente fala. A alcateia. É bem a conversa que a gente teve semana passada. Isso, exatamente. Naquele meu desabafo no grupo. Foi bem isso. Assim, como sempre nós temos essa fase do patinho feio. E cada vez mais, aí acaba voltando ao conto da foca. Isso. A internet, por exemplo, é algo que ontem até eu coloquei uma enquete perguntando se as pessoas sentiam que a internet pressionava elas. E 90% falou que sim. Que sentia essa pressão. Então,
mais uma vez, é o tal do você falar, mas e aí? Essa é tua tribo? Sim, sim, sim. E aí, patinho feio? Como é que você tá no mundo do Instagram? Sim, sim. Aí a gente vai remeter, assim, é o que a gente brinca, né? A gente estuda tanto livro que, tudo bem que a gente está hoje para falar aqui do livro mesmo, né? Mas todas as referências, todas não, né? Mas muitas referências que a gente tem ao livro. A gente fala, eu lembrei desse pedaço, eu lembrei desse pedaço, eu lembrei desse pedaço. Isso que você está falando é o que ela vai falar, que é do mito do proscrito, daquele que foi rejeitado socialmente, entendeu? Aquele que não acha lugar para si. Que a gente vai encontrar aí no conto do Patinho Feio, a gente vai encontrar no conto da Menininha dos Fósforos, que está no capítulo 10. Dos fósforos, eu lembrei logo dos fósforos. A gente vai achar da Mulher dos Cabelos de Ouro, que está no capítulo 13, se eu não me engano, que é o capítulo do Clã das Cicatrizes. E a gente vai encontrar no último capítulo, capítulo 14, que é o da Donzela Sem Mãos, que é esse que a gente está trabalhando no curso agora, né? No curso de 7 semanas. Então, assim, é aquele momento na vida que você fala, não tem ninguém que me entenda, não tem ninguém que me ame o suficiente, não tem ninguém que consiga compreender isso que eu estou falando agora. Ninguém pode abarcar, suportar, acolher a minha dor, né? E assim, é um sentimento profundamente angustiante, né? Você já sentiu isso, eu já senti isso, todo mundo já sentiu isso pelo menos uma vez na vida, né? É absolutamente angustiante, mas é ali o caminho também para você virar o jogo e para você conseguir se amar mais, se aceitar do jeito que você é, né? É óbvio que isso não é uma coisa que faz assim e acontece, né? É um processo que você vai vivendo, né? Mas tem algumas coisas, Paula, que elas precisam doer o suficiente. Se doer pouco, a gente bota um band-aid e sai pra rua. Entendeu? Tem que doer um pouco mais, para você ficar com aquele incômodo daquela dor e você falar, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, porque senão não vai dar, né? Então, no livro inteiro, ela vai falando de vários processos que a gente vai vivendo, né? E assim, posso explicar um pouco como é que é Claro. como que eu vejo o funcionamento do livro? Então, assim, pode e deve. O primeiro capítulo, que é o La Loba, eu tive que ler esse conto, acho que umas 4, 5 vezes, para eu começar a entender, né? Gente, que raio de mulher é essa que junta osso? O que ela está querendo dizer? Não entendo para entender. O Mulher Esqueleto, a mesma coisa. Eu não consegui entender direito Mulher Esqueleto, né? Acho que até por essa coisa dos ossos e tudo mais, né? Tem muitas similaridades, né? Mas depois, estudando tudo mais, eu consegui entender, né? Então, assim, primeiro, ela não coloca os capítulos aleatoriamente, né? Assim, com toda certeza, entendeu? Aliás, antes de eu falar isso, assim, deixa eu trazer uma observação importante, que assim, que eu vi numa entrevista de uma pessoa que fez um curso com ela, que é a Ellen Miller, que a gente tem até um vídeo de uma conversa com a Ellen no nosso canal. E a Ellen falou assim, que ela conta que ela, na verdade, ela recebeu esse livro, assim, recebeu, né? Ela ficou escrevendo o livro durante 20 anos. Então, ela escreveu um pouquinho por dia, né? Porque a pergunta para ela foi assim, como é que como que você lida com isso de você ter escrito um livro que virou um best-seller? Ela fala, mas eu não tinha a mínima ideia de que ia ser um best-seller. Eu nem sinto que fui eu que escrevi. Eu fui recebendo o livro e fui escrevendo aos poucos ao longo de 20 anos. E ela foi para as editoras para publicar, ela bateu na porta de 40 editoras para publicar, né? Por fim, alguém publicou e deu no que deu, né? Então, assim, só um detalhe, né? Assim, olha a perseverança dessa mulher, olha como ela insistiu. Você fica 20 anos escrevendo um livro, puxa vida, né? É muita coisa, entendeu? Mas, enfim, quando você vai lendo o livro inteiro, quando você consegue ter um panorama do livro inteiro, você fala, número 1, não é aleatório, né? Os contos, eles estão encadeados, eles estão numa sequência, numa ordem, porque você vai vendo que um vai encaixando no outro. Você precisa do capítulo 1 para você entender o livro inteiro. Aí você precisa do capítulo 2 para depois você entrar no capítulo 3. Você precisa do 3 para entrar no 4. Você precisa do 4 para entrar no 5.
né? Ou você precisa, ou melhor dizendo, você precisa no 3, você precisa do 1 e 2. No 4, você precisa do 1, 2, 3, entendeu? Você vai vivendo o processo inteiro. Quando chega lá no capítulo 15, que ela vai apresentar o Donzela Sem Mãos, você já viveu vários processos, e ali nesse capítulo especialmente, você vai viver um processo inteiro. Que é como ela fala, são muitos anos da vida de uma mulher, é como se fosse uma vida inteira de uma mulher, né? Mas voltando, então no capítulo 1 ela apresenta La Loba, que é a história de La Loba, resumindo rapidinho, é uma velha que esquisita, que prefere o contato com os bichos do que com os seres humanos, e ela sai pelo deserto recolhendo ossos, especialmente ossos de lobo. Quando ela consegue montar o esqueleto inteiro de um lobo, juntar todos os ossos, ela monta o esqueleto na frente dela, decide que música que ela vai cantar, começa a cantar, e daí aquele lobo vai se refazendo, né? E depois esse lobo se transforma numa mulher, né? Leia a história que vale a pena. E aí, assim, o que a gente vai vendo ao longo dos outros capítulos? Que cada capítulo você vai recolher ossos. Então, no capítulo do Barba Azul, que é o capítulo 2, você vai recolher alguns ossos. No capítulo 3, Vasalisa, outros ossos. Capítulo 4, Manauí, outros. E assim você vai indo, entendeu? Até o fim. Ai, nossa, fiz uma vez, dei o livro inteiro, agora beleza. Não. Não é assim, né? Porque autoconhecimento se faz continuamente. Então, você vai ler o livro uma vez, um trechinho uma vez, você vai sentir de um jeito. Quando você for ler outra vez, você vai ver uma outra coisa. Então, você vai acessar um outro lado seu, né? Tanto que a gente brinca, né? Não sei se você deve ter visto a gente falar isso nas lives, né? A gente brinca que, nossa, a gente já leu o livro tantas vezes, a gente vê e fala, gente, eu não lembro desse pedaço aqui. Eu também não lembro. E a gente fala, acho que as letrinhas mudaram de lugar. Porque é possível, né? Como que estava isso aqui, eu não tinha lido. Né? É um novo momento, né? Acaba sendo uma outra visão. Inclusive, Sim. Nath está falando aqui em relação às turmas que vão abrir em abril. Como é que vai ser? Conta aí para as meninas. Para quem ficou aí curiosa em ler o livro, vai dar tempo de você ter o seu livro físico, que eu acho muito legal ter o livro físico. Ah, sim. A gente está nessa onda dos livros digitais, né? Mas eu também, o meu ele está rabiscado do começo ao fim, né? O meu já tenho 3. O meu é cheio de risco, cheio de planta dentro. A louca da planta é cheio de mato dentro. Como você mostrou pra gente aquele dia, né? Sim. Aliás, quem não viu a live com a Paula semana passada sobre, não foi uma live na verdade, foi muito mais do que uma live, né? Foi uma oficina de incensos naturais, foi maravilhoso, maravilhoso. Tá lá no canal da Paula e no nosso canal lá do Aquela dos Bosques. Então deixa eu explicar como que funciona a turma, né? A gente faz esse percurso, né? Nós fomos, no primeiro ano nós somos ousadas, né? Quando a gente montou a turma, a gente falou assim, bom, se ninguém quiser vir com a gente continua estudando sozinho, nós 3, né? Mas no fim teve algumas lobas loucas que foram com a gente. Na turma 2 também a gente teve várias, teve algumas que quiseram fazer novamente o percurso, né? E tem umas que estão falando que vão fazer de novo pela 3ª vez, entendeu? Elas não são repetentes. Eu quero ir de novo aí eu quero ir aí na de abril. Ah, legal. Elas não são repetentes, elas gostam de falar que são repetentes, mas elas são repetentes porque elas querem, não é porque a gente bota nota nem nada disso. Então, assim, a gente vai percorrer o livro inteiro, né, como a gente fez essas 2 outras vezes. Então, a gente faz encontros ao vivo de 2 horas, né? Esses encontros, eles vão acontecer esse ano às quintas-feiras. A gente já fez a segunda-feira, depois fizemos a quinta e acabamos achando que quinta-feira é um dia melhor do que segunda, na verdade, né? Porque a gente tem que ajustar o nosso horário, o meu, assim, eu, a Nath, todas que estão aqui no Brasil, com o horário da Regiane, que está em Portugal, que tem um fuso, né? Então, tem momentos que tem 4 horas de diferença, né? Então, a gente está começando às 7 da noite, para ela já é 11 da noite, né? Então, um pouco complicado essas coisas, mas enfim, a gente ajusta mais ou menos, né, de acordo com o horário e o dia, a gente acabou chegando à conclusão que quinta-feira é um dia bom. Então, a gente vai percorrer o livro inteirinho.
Nós vamos fazer lives quinzenais, onde a gente vai estudar cada capítulo do livro, desde a introdução até o capítulo 15, o pós-fácil, que é o último trechinho, que é a conclusão, né? Alguns capítulos têm mais do que um encontro, né? Porque são capítulos longos mesmo, e a gente fez uma coisa diferente nesse ano passado. A gente começou a gravar vídeos para pré-encontros, na verdade, né? Então, essa parte da explicação, que é mais técnica, né? Onde a gente esmiuça mais, a gente fez separado, eu, a Rê, a Nath, e daí a Loba assiste e depois vem para o encontro com as suas percepções, impressões, dúvidas, e daí a gente troca entre a gente, né? Ao lado disso, quando a gente sente que tem lugar, né, que precisa, a gente coloca uma atividade extra, né? E as interações, esses 2 anos, elas aconteceram em grupos no WhatsApp. Para esse ano, talvez seja um pouco diferente. Talvez a gente faça um grupo no Facebook, porque a gente está fazendo essa experiência no mini curso e tem dado certo, né? É bem legal. O interessante do grupo no Facebook é que os conteúdos ficam todos ali separadinhos, tudo arrumadinho, certinho, né? E no grupo do WhatsApp, embora assim, acabe tendo bastante interação, tem hora que as conversas se perdem ali no meio, né? Você não sabe mais o que é. Às vezes a gente abre o grupo e tem, não esse grupo especificamente, né? Mas grupos de WhatsApp, você abre e tem 200 mensagens. Você fala, ai caramba, como é que eu vou ler 200 mensagens, né? Então é isso. E a gente vai fazer, a partir de abril, como você falou, né? A gente vai começar, então, no comecinho do ano, a gente optou por fazer outras coisas. E essa terceira turma, que a gente não sabe ainda como é que vai chamar, a gente vai fazer a partir de abril, né? E assim, como estou vendo que a Nath está falando aqui também, né? No começo lá da pandemia, no ano passado, no dia 20 de março, do dia 20 de março até o dia 21 de junho, nós lemos o livro inteiro, que foi isso que você encontrou, né, lá. A gente sentiu, assim, que era um momento de muita tensão e que todo mundo falava, é um livro difícil de ler, não sei o quê e tal, né, como a gente já tinha escutado isso de muitas mulheres, nós falamos, não, vamos ler então. Vamos ler junto, fazer pequenos comentários, breves comentários, e a gente pensou assim, vamos começar a ler. Se caso tiver o distanciamento social para antes, a gente para de ler o livro, ou termina depois, não sei o quê. No fim, a gente lê o livro inteiro e estamos na mesma até hoje, né? Já vai fazer um ano. Então, em abril começa esse novo grupo. As meninas têm, viu, gente, um canal no Spotify, tem o canal no YouTube, para quem não segue aí, sigam, se permitam essa leitura. Todas nós temos aí essa mulher selvagem, então... Todas, exatamente. Precisamos acessá-la. E todos temos a mulher selvagem dentro de nós e ela sempre está à nossa espera. Só que a gente é que tem que ir atrás dela. Esse chamado aí tem que partir, né? Do coração aí da gente de correr atrás. Sim, exatamente. Já faz 1 hora que a gente está conversando. Olha só, o Instagram começou muito. Eu adoro, né? Por isso que foi legal aquela semana passada a gente ficar no YouTube, porque consegue ficar mais tempo. E o meu já tá começando a avisar aqui. Contagem regressiva já. Ai, ninguém aguenta. Ninguém aguenta esse negócio aqui. Mas, diga aí como é que a gente pode fechar essa live maravilhosa. Quem ainda não tem um livro... Eu acho que a gente pode fechar essa live maravilhosa uivando, né? Que é a melhor coisa para Loba, né? Adoro! Pena que a gente está no Instagram para poder não conseguir ver todo mundo. Todo mundo, é verdade. Que eu fico danada com o Instagram, que a gente não consegue se ver. Às vezes eu fico falando sozinha, literalmente falando sozinha, né? Simone sabe que eu já não gosto de falar. Mas todas gostamos, né? Juntou 2 que gostam de falar, pronto, né? A gente vai até amanhã aqui nesse negócio. Exatamente. Quem não segue ainda, viu, gente? As meninas, tá aqui em cima o projeto. Você pode procurar no Instagram, tá aqui, né? A gente tá aqui.
Facebook, YouTube, Spotify, tudo sempre é aquela dos bosques, né? Esses vídeos que a gente fez, todos esses encontros da leitura do livro, tá tudo lá no Spotify, a Regiane já colocou tudo. Depois nós lemos um outro livro da doutora Estes, que é o Ciranda das Mulheres Sábias, está lá já também. Agora a gente está lendo O Jardineiro que Tinha Fé, e essa leitura acontece às sextas-feiras, das 18 às 18h30, então todo mundo está super bem-vinda também para estar lá com a gente. É muita coisa, minha gente, para acolher vocês. Por favor, sim, façam uso de tudo isso que as meninas... Isso é um servir, né? Que as meninas servem. É lindo. Tem alguém falando aqui, vamos para o Clubhouse. Então, eu não tenho convite para o Clubhouse ainda. Tem que ter o tal do convite, né? Isso. Convida e eu não tenho iPhone. Não, mas não é só no iPhone que funciona? Por enquanto, estava sendo eu também não tenho iPhone, então. Em breve, disse que vão lançar a versão para o Android. São muitos detalhes. Sim. Okay. Mas em breve estaremos também, né? Mais uma rede social. Isso. Mais uma. Pois é, isso que eu fiquei pensando. Eu falei, gente, mais uma. Estou inventando mais outra. Mais uma, só que agora é só áudio, né? Obrigada, querida, por estar aqui com você. Tão gostoso, meu Deus. Agradeço. Você é maravilhosa. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, 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 muito. E vamos aí encerrar. Eu não sei como ainda não caiu. Acho que é porque o Instagram está esperando que a gente dê... Esperando a gente uivar, então. Vamos lá, uivar, então. Sim. A gente termina os nossos encontros sempre uivando, né? Deixa eu explicar para as pessoas. Então, a gente conta 1, 2, 3 e começa a uivar, entendeu? Do seu jeito. Todo mundo junto, tá, gente? Todo mundo junto aí. Se você se sentir à vontade para uivar, se sinta. Se não, olha a gente uivar e pronto. Tá ótimo também. Alda aqui, abraços queridos. Eu já estou aqui abraçando. Sim. A Nath. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos embora. Então vamos. Já estão uivando aí, ó. Não, vamos uivar de verdade, gente. Não é só escrever, vamos uivar de verdade. Vamos lá. 1, 2, 3. Au! Au! Ai, que delícia! A energia de tarde já vai ser outra. Cheiro, obrigada, gratidão, gratidão. Cheiro. Vou deixar salva, tá, minha gente? Só se o Instagram der o piti nele, que não ficar, mas eu vou tentar. Ultimamente tá pau. Obrigada. Cheiro. Cheiro. Fiquem em paz. Tchau, querida.